Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, meus amigos, com muita alegria e gratidão essa pílula hoje, então, nossa, mais do que especial, no nosso amado Evangelho, dia 2 de julho do ano de 2017. Ah, que maravilha! Me perdoem. Normalmente eu fico emocionado sempre que eu gravo a pílula, né? Mas hoje é em especial. Já já vocês vão entender por quê. Eu queria falar, meus amigos, hoje sobre o assunto solidariedade, sobre essa postura nobre da alma humana de superar os interesses egoístas, particularistas que às vezes a gente tem, né? De só olhar a vida pelo nosso prisma e só ajudar quem realmente nos interessa por algum motivo, abrindo o coração e aprendendo a olhar com os olhos da alma para o ser que Deus criou, de uma maneira profunda, como realmente irmãos devem se olhar e se relacionar. Solidariedade é um sentimento, uma postura, mais do que isso, né? Que alimenta-nos. Meus amigos, em vários momentos, em situações de paz, quando a gente se une para algo maior, mas em situações também de grande dificuldade. Só para dar um exemplo histórico recente, né? No dia 24 de agosto de 2016, agora, ano passado, infelizmente, a cidadezinha de Amatrice, que fica ali na região central da Itália, foi fortemente abalada. A região, na verdade, foi abalada por um terremoto de 6,2 na escala Richter, mas Amatrice acabou, pela sua estrutura medieval, cedendo mais rapidamente, né? Praticamente a cidade quase toda ficou destruída, gerando histórias de solidariedade enormes, né? No meio dessa dor e dessa angústia. Duas que me chamaram muita atenção aconteceram dias depois, né, a gente ficou sabendo, por exemplo, uma delas foi do cachorro bravo. É muito interessante, né, que o instinto da solidariedade, a gente faz parte da criatura divina. Veja que o bravo, que é o nome do cachorrinho, né, ele escapou, né, depois de ser atingido pelos escombros na casa onde ele vivia. Mas mesmo assustado, né, ele ficou lá ao lado dos familiares, né, dos seus, entre aspas, donos soterrados, rosnando para um monte de socorristas que tentavam chegar e entrar, e ele acabou ajudando. Por quê? Porque a presença dele naquele local, sem sair dali, deu a entender que tinham pessoas que estavam vivas, né, que ainda estavam encarnadas. Então foi maravilhoso, porque todos foram retirados, e ainda assim depois, olha só, quando eles estavam internados, o bravo ficou lá guardando o local. Olha que interessante. Mesmo no seu instinto canino, ele foi solidário, porque ele ficou ali presente, e por causa dele, né, os seus pais, né, os seus cuidadores, eu não gosto dessa expressão dono, já disse isso, ninguém é dono de ninguém, nem de animal, né? Mas aqueles com os quais ele estava convivendo, né, foram salvos. Olha o trem de novo, ontem falaram do trem, na outra mensagem, né, o trem da alma. Eu ri muito. Ai, ai. Outra história linda aconteceu com a romena Violeta Bratu. Ela já tinha sofrido, vejam só que coisa, né? Já tinha sofrido um terremoto em 77, gente. Lá na Romênia, né, no país dela, tinha ceifado mais de 1.500 vidas e ela, graças a Deus, tinha sobrevivido. Tinha só 8 aninhos, né? E aí, ela morando em Amatrice, era na época cuidadora de idosos, né? O ano passado, conseguiu também retirar lá correndo um senhorzinho, olha, de 97 anos de quem ela cuidava. Quer dizer, seria muito mais prático ela sair correndo, né? Pensar em si. Ainda mais ela que já tinha passado por um terremoto, mas não. Ela arriscou a vida dela para salvar a vida do senhor. E disse para ele, né? Que sem ele ela não ia parte alguma. Olha só que coisa. Então, amigos, assim, histórias de solidariedade nós temos aos montes ao redor do mundo. Solidariedade é um sentimento que nos leva a ser maiores do que nós, né? Todos nós, meus amigos, temos um desejo de ter a sensação de pertencimento a algo maior, né? O que é esse pertencimento? É a gente ir além, né, da nossa vida restrita e pensar em algo maior, fazer parte de algo maior. Então, quando a gente para poder pensar em atitudes de solidariedade, de cadeias solidárias hoje no mundo, de pessoas que falam idiomas diferentes, vivem em países diferentes, com culturas diferentes, mas que têm os mesmos valores de generosidade, de bondade, de humanidade, para a gente ajudar a fazer o mundo um lugar muito melhor, isso nos emociona muito. Em especial eu falo nesse momento hoje, me permitam, dos colaboradores da nossa pílula do Evangelho.
Vocês que ouvem e recebem as nossas pílulas todos os dias não fazem ideia dos bastidores de todo o processo, né? Mesmo os colaboradores não fazem ideia dos desafios que são trabalhar com essa tarefa maravilhosa e digna, porque o pessoal acha que é simples, é só gravar pílula, não é isso, tem muita coisa por trás disso, né? E que não vem ao caso e nem tem todo mundo que saber mesmo. O importante é que a gente pede as orações de vocês, nunca deixem de orar, porque isso é muito importante. O trabalho da Falange do Bem é enorme e a pílula é a parte que mais aparece, mas é só um pedacinho do trabalho, né? O trabalho maior acontece de outras formas. E aí, olha como é que são as coisas, né? O trabalho cresceu tanto, graças a Deus, que hoje nós temos colaboradores e todos coração aberto, né? As pessoas se voluntariam, se tocam ao redor do mundo numa rede de solidariedade. São mais de 100 países que recebem as pílulas todos os dias. E são pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas, e não estou exagerando, talvez sejam mais até do que isso, é difícil até de contabilizar hoje em dia, que se formaram numa rede para distribuir essa pílula que você está recebendo agora, em vários idiomas, e criando várias alternativas e vários grupos de estudo, e cada dia me chegam histórias, sabe, que me tocam demais. Minha vontade era compartilhar tudo com todo mundo, mas eu ainda não descobri como fazer isso, né? E eu queria muito agradecer a vocês. E vejam só, ontem, quando eu falava da necessidade da transcrição, nem eu mesmo sabia, porque os grupos trabalham de maneira autônoma e linda, né? E já há uma atividade, uma iniciativa muito positiva nesse sentido, inclusive para auxiliar nossos amigos que têm deficiência visual e auditiva. Eu já estou encaminhando o link para quem quiser se cadastrar e, por favor, divulguem nas suas redes. As pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, já há um trabalho que está sendo elaborado para que isso aconteça, né? E deficiência auditiva também, inclusive com vídeos em libras. Olha que coisa mais linda. Pessoas voluntárias que não se conhecem fisicamente, mas que abraçam a proposta de divulgar a mensagem do Evangelho em idiomas diferentes para pessoas fisicamente, repito, que não conhecem, mas estão entrelaçadas, né, pelos elos do coração. Então, assim, nossa, eu não tenho nem como agradecer, eu fico emocionado e muito feliz, porque no mundo que a gente ainda vê tanta desigualdade, né, tantas histórias de tristeza que fazem muitas pessoas chegarem a um absurdo de duvidar da existência de Deus. Atitudes assim e movimentos de solidariedade como esse, que nos lembram o que aconteceu em Amatrite e que a gente conhece de histórias que vêm acontecendo em todos os períodos da humanidade, meus amigos, realmente renova a nossa fé, né, na qualidade humana de sermos divinos. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, não desistam de vocês, não importa a sua dificuldade física, espiritual, não importa as pessoas difíceis da sua família no seu caminho, a injustiça que te cruza hoje. Pelo contrário, lembre-se, existe uma rede de anjos de Deus, né? De missionários divinos no mundo espiritual cuidando de todos nós, creia você nisso ou não. Fora aqueles que estão na Terra encarnados no anonimato e que se importam muito com os destinos da humanidade. Então, que Deus te abençoe no dia de hoje e me permitam especialmente mandar um beijo muito, muito grande ao coração de todos vocês que trabalham incessantemente pelos pílulas do Evangelho no anonimato, no ato puro de generosidade. Porque se não fosse por vocês, com certeza essa atividade, que é só uma gotinha no oceano do amor de Deus, né, como o Dr. Fritz sempre fala conosco, jamais teria alcançado o local, né, e teria chegado onde chegou. Que Deus proteja muito a cada um de vocês. E contamos muito, meus amigos, muito com as preces de todos vocês, de várias religiões que acreditam nesse trabalho, que ajudam na divulgação dele. Orem mesmo na sua linguagem, né? Orem da sua forma, enviem energias positivas para que a luz divina ajude a cada um de nós a vencer todas as barreiras, né? Para que a gente possa realmente ajudar irmanados no bem, nessa grande rede de solidariedade, auxiliar o mundo a ser um lugar muito melhor. Que bom! Eu estou encaminhando na sequência esse link, depois nós vamos nos inteirar mais, né? Já me informaram hoje cedo que há outras redes sendo formadas e eu estou muito feliz, muito, muito feliz. Obrigado mesmo, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho e obrigado por cada um de vocês existirem, né? Por fazer com que esse trabalho cresça com tanto afeto, sem religiosismos, sem preconceitos, né? Simplesmente por amar, porque essa é a ideia da solidariedade, né? Esse é o poder da solidariedade, unir a todos pelo amor.
Fiquem com Deus. Um lindo domingo para você, para sua família, para toda a humanidade ao seu redor. E claro, obrigado. Obrigado mesmo por vocês compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho. Só Deus para poder agradecer a cada um de vocês. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.